E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, estamos no capítulo 17, que fala sobre os fenômenos físicos. E estamos agora, junto com ele, no último subtema, futuro dos fenômenos físicos. E aí a gente pode até começar a pensar que para muitos de nós, para muitos espíritas modernos, a questão do fenômeno espírita é apenas uma história, já que eles não tiveram a oportunidade de presenciar nenhum fenômeno, E até por só ser citado em estudos, temos fotos, mas não há uma vivência real. E aí André Luiz vai analisar qual é o futuro desses fenômenos. E ele diz assim: no entanto, devemos declarar que conhecemos em vários países alguns círculos de ação espiritual nos quais a sinergia das oscilações mentais entre médiuns, assistentes e entidades desencarnadas se ergue a níveis convenientes, facultando acontecimento de profunda significação nas províncias do espírito. Não obstante, até certo ponto, servirem apenas como índice de poder mental ou de simples informações sem maior proveito para a humanidade. Tal um mecanismo compreensivelmente fechado em que se encerram. Então, nós conversamos no programa anterior sobre a questão de objetivos. Então, existem alguns países, em que os objetivos, em que a movimentação das mentes é para esse tipo de fenômeno. E a gente observa mesmo, no nosso próprio país, no nosso próprio Brasil, existem ainda setores que se dedicam ao fenômeno da materialização, que se dedicam à produção dessa fenomenologia no tocante à experimentação psíquica, a experimentação mediúnica. Então, a gente começa a avaliar e a valorizar todo esse trabalho, todo esse empenho. Mas, esses círculos de ação espiritual, os médiuns, os assistentes e os próprios espíritos que participam estão dentro de um mesmo setor. Aí é um outro aspecto, o CIPES, o Centro de Pesquisa Espírita, que foi fundado lá pelo nosso Palhano Júnior, lá no Espírito Santo. A gente vê que eles trabalham com essa questão do estudo profundo do fenômeno, tudo isso, com muitas experiências mesmo. Mas a gente tem a certeza que não só o Palhano, como aquele grupo de médiuns, como aquele grupo de espíritos, diretores daquela casa, fazem parte de um projeto para estabelecer o quê? Não é o fenômeno pelo fenômeno, é o esclarecimento que é dado a muitas casas, a muitos setores da atividade mediúnica. Então, eles trabalham com a experimentação psíquica, tendo em vista o alicerçar, o dar a base, àquelas instituições que muitas vezes têm os médiuns, mas não sabem por onde começar. Mesmo muitas vezes estudando a codificação, mas o grupo não consegue retirar dali uma base sólida para se orientar. Até pelas
surpresas da caminhada, né? Porque o trabalho mediúnico, ele apresenta, assim, algumas surpresas. E se a gente não tiver, assim, pronto para perceber, para estudar, para se orientar, com certeza o médium acaba se perdendo, o grupo também vai havendo a dispersão, e na hora que se pensa em fazer, já aconteceu. Então, essa questão do projeto espiritual é sempre muito importante nós nos determos. Não é fazer aquilo que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, porque eu acho que tem que ser assim. E muitas pessoas falam assim, não, eu assumo a responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Será que quando eu falo isso, eu tenho a noção do que eu estou falando? Eu tenho a noção da amplitude da tarefa? Então a gente está observando, né? É um mecanismo fechado em que se encerram para o maior proveito para a humanidade. Então são grupos compromissados na espiritualidade, dentro de um projeto espiritual que tem essa expansão para a humanidade, não é um trabalho fechado em si mesmo, né? E com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muito estudo, com muito critério, né? E com muita proteção, meus amigos, porque a gente fica pensando assim, quanto maior a nau, maior o desastre. Quanto maior a responsabilidade de um grupo nessa divulgação, mais ele vai ser assediado, mais ele vai ser mobilizado, né, para que as coisas não aconteçam. Ou será que a gente pensa que tudo acontece assim, uma beleza? Só porque a gente quer fazer. É a tarefa do bem. Às vezes a gente não entende, né, esse assédio que há. Mas por quê? Porque existem forças contrárias. Existem espíritos a quem não interessa essa propagação do bem, esse crescimento da verdade, não interessa nada disso. Então as pessoas vão, né, se perdendo, desviando o rumo, muitas vezes até os atritos começam a acontecer. Vamos pensar que são médiuns que têm essa superabundância de fluido. E esse fluido não sendo devidamente canalizado, ele pode causar embaraços, né? Porque não está sendo usado para o objetivo primordial. A gente muitas vezes pensa naqueles médiuns que têm o compromisso do passe e de repente eles interrompem a tarefa e acham que é por isso mesmo. E estou muito bem. Mas daqui a pouco começa a aparecer umas moléstias fantasmas, uns carocinhos, umas situações todas que não é punição do espírito, não está apanhando do guia, é simplesmente um fluido que é um mecanismo fluídico, né, de renovação que ele possui, e aí ele deixa de usar. E a gente sabe que toda ferramenta que não é utilizada, ou que não é bem utilizada, ela acaba indo para o monturo, né, ela acaba se perdendo. Então, André Luiz fala, a ciência humana, porém, caminha na direção do porvir. A nós, os espíritos desencarnados, interessa no plano extrafísico mais ampla sublimação, para que façamos ajustamento de determinados princípios mentais, com respeito à execução de tarefas específicas. Então, aqui, a gente vê que é o ponto, é o cerne de toda a questão. Olha só. A ciência humana caminha na direção do porvir, claro, na direção do futuro. E cada vez isso vai ficando mais evidente para todos nós, né? Nós vemos que a edição, esse livro, né? Ele foi editado em 1959. 1959, né? Mas, na verdade, as mensagens, né? As instruções começaram a ser trazidas, né? Em agosto de 1959. E aí a gente fica pensando assim, 59. Quanto tempo, né, meus amigos? Mais de 50 anos, muito mais de 50 anos.
63 anos atrás. E aí ele vem trazendo conceitos, como a gente sempre fala, de acordo com o que havia no vocabulário científico e no conhecimento científico daquele momento, daquela atualidade. De lá para cá, meus amigos, década de 50, década de 60 para cá, quanta coisa mudou, quanto progresso. E quando fala em progresso, a gente pensa no progresso tecnológico, né? No progresso que é um progresso. Mas a gente sabe que não é só esse. A gente sabe que não é só esse. Há um imenso progresso também no campo da convivência. Como é que a gente começou a aprender, por exemplo, sobre a psicologia infantil, sobre o relacionamento familiar, as relações de trabalho, os tipos de inteligência que naquele momento nós priorizávamos, né? A questão do QI, a inteligência intelectual, a questão da memória, a reprodução de conceitos. E aí fomos descobrindo a inteligência emocional, a inteligência social, a inteligência espiritual, a inteligência motora. E quanto processo, quanta descoberta nos deu uma facilidade de conviver com o nosso irmão. Percebemos, amigos? Como é que a gente foi aprendendo, como é que a gente foi se vamos dizer assim, aprimorando e recebendo elementos para a qualificação da nossa vida? Esse é o trabalho da ciência. E aí os espíritos desencarnados acompanham, e ele fala, a nós, os espíritos desencarnados, interessa no plano extrafísico, quer dizer, no plano deles, mais ampla sublimação, para que façamos ajustamento de determinados princípios mentais com respeito à execução de tarefas específicas. Então, assim como a ciência humana está avançando, eles também estão estudando, estão se sublimando, né? Quer dizer, trabalhando a própria reforma moral, né? Para se reajustarem mentalmente, para se qualificarem mentalmente. E a partir daí, né, executarem tarefas específicas. Então a gente às vezes pensa assim, né, e com muita razão, eu preciso evoluir até o guia, mas eu não penso no trabalho que o guia está de aprimoramento, de sublimação. Para quê? Para realizar a tarefa. Muitas vezes a tarefa na própria casa espírita, que vai crescendo de complexidade. Os problemas são diferenciados, as questões vão se tornando cada vez mais desafiadoras. E aí vão exigir dos guias mais competência, né? Mais atenção, mais aprimoramento. Tudo isso vai caminhando, meus amigos. Tudo isso vai sendo trabalhado. Então, eles também têm esse papel. Por isso é que muitas vezes, nessa viciação que alguns de nós traz, de termos os guias como empregados, né? Como alguém que tem que realizar tudo no nosso tempo, que tem que realizar tudo na nossa hora, as coisas começam a não dar certo. As coisas começam a não caminhar assim. Por quê? Porque eles também têm obrigações. Eles têm obrigações diante de nós, do trabalho que realizamos, mas eles também têm as obrigações pessoais dele. E com toda certeza, e aí a gente fala na organização, eles se organizam para não descumprirem as tarefas assumidas. E nós muitas vezes não temos esse cuidado de nos organizarmos. E aí fica um pouco difícil esse bom contato. E é por isso, amigos, que estamos aqui, pelas ondas amadas da Rádio de Janeiro, nesse espaço de tempo, que é o do estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estamos encerrando o capítulo 17, que ele fala dos efeitos físicos. E estamos no último subtema, que é sobre o futuro dos fenômenos físicos. O que será, né, que vai acontecer com os fenômenos físicos? Ele fala disso em 1959.
Nós estamos em 2022, o programa gravado. E aí vamos ver o que a gente vê de fenômenos físicos. Vamos até comparar em relação ao tempo de Kardec. Ao tempo de Kardec, das mesas girantes, em que era o grande ponto, o grande boom, né? E de repente passou a não acontecer mais daquele jeito, dentro daquela profundidade. Conforme Arthur Conan Doyle fala, aquela invasão organizada, será que parou? E aí nós falamos da brincadeira do copo, da brincadeira da tesoura, da brincadeira do compasso, realizado ainda do Charles, né? Ainda em alguns setores. Mas qual será esse futuro? Então ele está dizendo aqui que aos desencarnados, né, eles estão se sublimando a cada momento para se ajustar a determinados princípios mentais superiores para executarem tarefas específicas. E aí ele continua falando a nossa parte. E aos encarnados interessa a existência em plano moral mais alto para que definam com exatidão e propriedade a substância ectoplasmática, analisando-lhes os componentes e protegendo-lhes as manifestações, de modo a oferecerem às inteligências superiores mais seguros capiedade de trabalho, equacionando-se com os homens e para os homens, a prova inconteste da imortalidade. Então, vamos começar a pensar aqui na tarefa nossa de encarnado. Ele fala, a gente tem que tentar trabalhar, né, em plano moral mais alto. E aí vamos ver o que é a gente estar, né, se interessar no plano moral mais alto. Mais alto, meus amigos, é o que está em cima do mais baixo, né? E o mais baixo é esse terra-terra do materialismo. Então vamos ver o tempo que a gente ocupa, não é no cuidar das coisas materiais, não. É impregnando-se de ideias materialistas. Então eu penso, e o meu pensamento está ligado só ao fazer material, né? Às questões materiais. É o comer, é o beber, é o vestir, é o ganhar dinheiro, é o gastar dinheiro, é ir aqui, é ir ali, é estar centrado nisso. Olha aí, é uma das formas. A outra questão é aquilo que eu estudo, aquilo que eu penso, aquilo que entra no meu campo mental. Quantos de nós ficamos o tempo todo muito empolgados e preocupados com as questões da política humana? E aquilo é capaz de consumir o nosso tempo, é capaz de consumir o nosso dia a dia, é capaz de ser o ponto fundamental para os nossos relacionamentos. Quantos de nós? E uma outra questão é o campo do sentimento. Quantas mágoas, quanto movimento, quanta discussão, quanta adversidade a gente vai criando, e vai criando mesmo ao longo da nossa trajetória, sem nos preocuparmos, e sem pensarmos que daqui a pouco aquele tempo poderá ter sido acabado, poderá ter caminhado. E aí como é que nós ficamos? Então, ele diz que cabe a gente, né, pensar em plano moral mais alto. Então eu vou cuidar das minhas questões materiais, tenho que cuidar, meus amigos. Mas eu vou cuidar das questões materiais como forma de aprendizado, como forma de seleção. Vou ver a minha necessidade. Ainda há pouco nós ouvíamos a nossa amiga Darcy, do programa Educar para Crescer, em que ela falava, né, esse tempo que a gente esteve mais isolado, a gente viu que precisava de menos, que poderia viver com menos. A gente se recolheu mais. Isso deu uma ideia do autoconhecimento e da possibilidade de ajudar. A gente sabe que muitos companheiros, pelo próprio retraimento, pelo próprio recolhimento,
tiveram impossibilidade de trabalhar, né? De ter a sua atividade que garantia o sustento do dia a dia. Mas, em compensação, quantos outros a gente viu que perceberam que começou a sobrar. E aí, dentro desse que começou a sobrar, essas pessoas começaram a ajudar não só instituições, mas particularmente ao seu irmão que está vivendo um momento de dificuldade. Isso, gente, é pensar é se interessar pela existência em plano moral mais alto. E olha que eu só falei de questões materiais. Eu só falei das coisas materiais. Eu não falei aí de nada, dar o dinheirinho para aquele que precisa, né? É fazer aquela compra, é o remédio, essas questões todas, é a escola, tudo isso. Mas, quando eu saio da casca do egoísmo, do orgulho, da vaidade, eu estou definindo a minha existência em plano moral mais alto. Eu estou saindo da posição de dono para me tornar administrador. E isso, com certeza, é muito útil para nós, né? E aí eu vou observar esse ectoplasma, porque o ectoplasma, ele é neutro, mas ele vai ter o quê? As qualidades do médium. Então, analisando o ectoplasma, analisando os componentes e protegendo as manifestações. Um dos livros de Dr. Odilon, ele fala dessa influência do médium no fenômeno espírita, e aí ele fala que até no efeito físico, por exemplo, na materialização, se a gente olhar bem, a fisionomia do espírito materializado tem um certo parentesco, que ele coloca entre aspas, com o médium. Por quê, gente? O ectoplasma é dele, o material é dele. Então, quando ele vai entendendo esse material que sai, quando ele vai entendendo que é neutro sim, mas tem uma marquinha sua, e ele vai analisando os componentes, e ele vai protegendo as manifestações, ele percebe que naquele momento de ódio, de contrariedade, ele expele muito esse fluido, e aí é capaz muitas vezes até de causar prejuízo, de quebrar objetos em casa, né? De dar essa confusão toda. O que ele faz? Ele vai entrando no campo da moderação. Ele vai começando a entrar no campo da compreensão. Ele vai fazer, e eu lembro muito sempre do nosso amado amigo Paulo Cordeiro, hoje no plano espiritual, em que ele falava assim: minha irmã, estou internado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou lá, vou e volto. E enquanto eu não resolver uma questão ligada àquele capítulo, eu não saio desse estudo. Então, o que é isso? É a gente perceber a circunstância da vida, se auto-perceber, e aí, como médium, perceber que quando eu entro naquela faixa, eu acabo exteriorizando fluido, eu acabo criando associações que são prejudiciais, que fogem à proposta da mediunidade com Jesus, e a partir dali eu vou me proteger. Como é que eu me protejo, gente? Colocando a minha existência num plano moral mais alto. Começando a analisar minhas ações assim. E aí eu vou oferecer a quê? A essas inteligências superiores seguros capedais de trabalho. Então, eu vou oferecer um fluido melhor. Eu vou oferecer um pensamento mais educado, né? Mais limpo. E aí vai haver, né, a prova da mediunidade, da imortalidade, e a própria prova da mediunidade, mas ocorrendo de uma forma mais limpa, de uma forma mais moral, de uma forma mais proveitosa. Por isso, meus amigos, que olhar o fenômeno de efeitos físicos, como muitas vezes é olhado, totalmente desvinculado da atuação moral do médium, não é de bom senso, Porque o fluido passa por nós, sempre. Então, meus amigos, que a gente sempre possa meditar sobre essas questões. Jesus não veio em vão,
Reforma íntima não é palavra vazia, tudo tem um porquê. E, na verdade, os grandes beneficiados seremos nós mesmos, né? Porque realmente o bem, ele traz ele tem uma resposta, uma rentabilidade centuplicada. Então, que a gente possa, no dia de hoje, meditar sobre essas questões. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.